Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do EngajaCast, a voz da consultoria que transforma negócios, e hoje com uma profissional também espetacular, fantástica, amiga, querida, que é a Carol Dantas. Então, 22 anos de profissão, médica dermato, mãe, mulher, empresária, professora universitária, e que nós nos conectamos em 2017. A conheci, tive o prazer de conhecê-la, criamos uma parceria, inclusive, né, de ajuda, de mentoria e consultoria, e de lá para cá, gente, vocês vão descobrir uma mulher que eu indico, uma médica da família. Dermato, seja muito bem-vinda, obrigado por Obrigada. aceitar o convite. Gente, aquela coisa, de amigo você tira metade, né, isso daí os elogios são incríveis, mas você também é uma pessoa especial, então agradeço de paixão o convite. Legal, muito bem. Bom, Carol, nós temos um objetivo nobre aqui, né, no nosso podcast, que é ajudar as pessoas com inspirações voltado então a sucesso, a como que a carreira se formou, a pessoa, a própria essência. E o pessoal, se te conhecer um pouquinho, fala para nós um pouquinho desde o início a história da Carol, como ela veio se tornar médica, uma profissão nobre, né, que nós tanto precisamos, para a gente realmente entender, né, a sua trajetória um pouquinho. Na verdade eu sou natural de Sorocaba, eu sou neta de farmacêutico com benzedeira e filha de 2 pais médicos. Então, lá a hora que eu parei para perceber o que era o que eu estava fazendo, hoje eu consigo entender que eu tenho elo com essas 4 pessoas. E, hoje eu gosto muito daquela frase de ser médico de homens e almas, né, então hoje as pessoas são muito automáticas, fazem tudo de maneira muito superficial, então eu gosto de acreditar que o vínculo é muito importante, independente daquilo que a gente esteja fazendo. Então eu levo isso literalmente à risca quando eu atendo os pacientes. Legal, ótimo. Então a família já tinha esse viés da saúde, Sim. que te inspirou, motivou. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção da Carol é que ela gosta do integrativo, ela gosta de olhar como um todo o ser humano. Você foi para a área da dermatologia, né? Mas até nos ajuda a entender um pouquinho por que essa escolha, ao mesmo tempo, né? Como que é esse teu olhar sistêmico? Na verdade, eu sou filha de uma pediatra com um clínico geral. Tá Então, certo. eu falo que as pessoas, elas veem ou Jornal Nacional ou veem novela, a gente discutia casos clínicos na mesa, né? Ah, Então, eu chegava em casa, meu pai virava para minha mãe e falava: Nossa, você não sabe, peguei uma pneumonia, um menino assim, assim, assado. Então, a gente passa casos um para o outro desde que eu sou pequena. ah, Na minha família, nós temos outras 6, 8 especialidades, então nós somos em vários médicos. Então, a gente acaba tendo o olhar do outro. E como eu disse para você, é muito legal, porque minha avó era parteira e benzedeira, e meu avô, eles trabalhavam juntos. Então, a pessoa ia atrás do meu avô, buscando uma alopatia, e a hora que não dava resultado, ia atrás da minha avó. Então, essa percepção de que a gente, às vezes, não consegue resolver tudo com remédio, às vezes não é só o remédio, é a escuta, é entender quais são os outros problemas que traz. Então, na parte emocional, no trabalho, no relacionamento com a família. E quando eu cheguei a trabalhar, as pessoas tinham muito da parte de doenças, a gente atende muito no SUS, né? E caiu no meu colo as doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, elas são pedaços, né, de uma disruptura onde o não é só o corpo contra si mesmo, é entender o porquê aquilo está acontecendo. E a gente precisa ver as bases do adoecimento, que a gente chama. Então, essas bases são dormir melhor, comer de maneira que seja compatível com aquilo que lá atrás era uma alimentação que hoje não tem mais. Então, trazer esse paciente de novo ao que ele come, como ele dorme, como ele gerencia o estresse. Então, tudo isso impacta muito. Queda de cabelo. Hoje em dia, nunca atendi tanta queda de cabelo, mas por que os cabelos estão caindo? Então, sempre acaba indo na causa. Então, quando você fala em causa, a gente precisa olhar o paciente como um todo. como um todo, né? É, Que é a rotina dele, os isso, desafios, o estresse que ele isso, acaba adquirindo, né? é. Agora, essa escolha para a medicina, eu vejo que dentro de você, ela de fato se construiu pelo lado humanizado, não é uma questão só técnica. Você Isso. gosta de gente, É, você eu acredita em eu gente. só vou e só vai dar certo se todo mundo for. Sagitariana raiz, que adora passear, conhecer pessoas, comunicar. Eu falo que se eu pudesse, gente, eu ia ter isso aqui, tá? Eu seria Marília Gabriela com facilidade, adoro conversar. Então, nesse aspecto, o voluntariado entrou na minha vida desde sempre.
Então, com 15, 16 anos que as pessoas vão para balada ou querem ir para bailinhos, eu ia para a piscina ajudar os deficientes físicos a nadar. Então, nesse aspecto, o voluntariado sempre fez parte da minha vida. Então, isso, além de tudo, me motiva a fazer a construção de um mundo melhor. Eu acredito super, sou uma otimista inconvencível, para mim, tudo vai dar certo sempre. Então, nesse aspecto, são coisas que vão juntando para fazer a atitude de um médico, né? Legal. Uma coisa que me chama muito a atenção quando você fala de voluntariado é o exercício da própria gratidão, né? O cuidado, a compaixão em ação, se doando, colocando o talento para fora em relação a como melhorar o ambiente que eu estou, até contribuindo com coisas que de repente as pessoas não têm na sua totalidade. A dificuldade de adquirir, por exemplo, hoje um tratamento médico, né? Tem muita gente que não tem condições. É. Então fala pra gente um pouquinho, que eu achei fantástico. Você já foi 2 vezes para uma região muito remota, num processo, uma missão né, de voluntariado. Fala pra gente como foi essa experiência. O que que acontece? Dentro da faculdade, eles precisam hoje, né, bater uma meta de assistência, né, muito grande. Então, antigamente, quando eu me formei, a gente dava só incentivo à pesquisa. E hoje, até por metas mesmo, 1/3 de tudo aquilo que eles aprendem na faculdade tem que ser relacionado à estrutura do atendimento no sentido em campo. Tá. Então, eles ganham nota, e essas notas hoje em dia valem muito para poder você prestar uma residência médica ou para ter no currículo. E aí surgem os ambientes onde você faz missões humanitárias, né? Tá. Então, os universitários, com a supervisão dos professores, eles vão para esses lugares. Então, o primeiro que eu fiz foi aqui em Campinas, ele chama Médicos de Rua. Então, a gente atendeu esses pacientes aonde eles moram, a gente atendeu na frente da catedral lá de Campinas, atendeu de noite. Então, é dentro de um ambiente onde eles estão se sentindo acolhidos, o que normalmente eles não estão, né? Porque o atendimento de um postinho de saúde, ele é feito das 8 às 5, o morador de rua, essa hora, ele está dormindo, Olha. né? Então, ele não vai. A hora que ele quer ir no pronto-socorro. No pronto-socorro não vai atender uma pressão alta, um diabetes para fazer uma receita. Então, a gente vai até eles. Então, esse foi o primeiro evento que a gente tentou pela Liga de Dermatologia para atendimento. E aí, um dia lá na faculdade, me pararam e falaram: ah, doutora, a gente está precisando de professor para ir, né, com a gente para a missão humanitária no Mato Grosso, em Dourados. Aí eu falei: ah, minha cara, já fui, tô dentro. Aí pensei comigo, falei, bom, mas na verdade eu também sou mãe, né? Tenho 2 filhos, né? Na verdade eu sou casada, tenho uma coisa chamada marido também, né? Então eu acho melhor eu ligar, né? E Perguntar se tudo bem. né? Afinal são 15 dias, né? Não, mentira, essa daí foi uma semana só. A da Amazônia, que é 15 dias. E aí eu falei, bom, vou ligar para perguntar, né? E aí, na primeira vez, o Fabrício, meu marido, não deu muito certo. Veja bem, lição de moral, né? Você é mãe, se você for para lá, esses índios catam você, leva Vai embora. que você some, Vai né? que você some, você tem 2 crianças para criar. Acabou não dando certo. Mas a primeira missão que eu fui foi uns 3 ou 4 anos depois. Ah, E aí deu tudo certo. Não é para qualquer um, né? Então a gente dorme em alojamento conjunto, o banho é com todo mundo, a comida. Nós somos em 300 a 400 pessoas, então cozinheiras, professores, dentistas, assistentes sociais, tem um pouco de tudo. Até estava tirando sarro que tem o pessoal do marketing, né, da publicidade lá da universidade. Mas você volta de lá sabendo que você tem muito mais do que você precisa para sobreviver, né? Então, essa sensação de tipo, cara, eu sou muito sortuda, eu tenho muito, nós vivemos sim numa bolha, a gente tem de tudo. O problema que eu tenho na minha vida é que o paciente está atrasado, né? Então, assim, às vezes a gente sai de lá com aquela sensação de que a gente precisa reclamar menos, né? é. Então, são pessoas que realmente são marginalizadas e que a gente, querendo ou não, não só o estado de São Paulo, mas aqui, São João da Boa Vista, realmente é um lugar incrível para se viver, né? Então é muito É. diferente daquilo que a gente tem por aí. O aprendizado é espetacular. Nossa, é espetacular, mas não é para. Então, se você quiser, aluno nosso, quiser ir, mas não é para qualquer um. Tem que ter Uma estrutura. uma estrutura emocional, tem que se libertar de algumas coisas, né? Então, não tem gente dormindo em barraca, não dá para ser muito assim restrito no que come, né? Então tem algumas coisas que acabam não dando certo Poxa, para que todo mundo. legal, que experiência. É.
Agora, Carol, dentro da área da saúde, a gente sabe dos desafios, né, imensos, né? Inclusive, vocês foram espetaculares na pandemia, né? Sustentaram uma barra danada. E isso só trouxe mais resiliência, mas muito tempo antes da própria pandemia, eu sei que a tua história precisou da tal da resiliência, né? Essa coisa de continuar, mesmo sendo desafiador, né? Nem tudo aconteceu como você gostaria. Que período que foi mais difícil para que você pudesse continuar o teu sonho, a tua carreira e falar, não, é isso que eu quero para mim? Aí tinha um cara chamado Eric, que me ajudou um pouco naquela época. Eu não sou de São João da Boa Vista, né? Então a gente tem dentro da área médica ou em qualquer lugar onde você tem uma cidade menor, a gente tem né, os que são de uma equipe que talvez não seja tão interessante contratar pessoas de fora, enfim. A gente na área médica tem às vezes algumas opções que não são tão democráticas quanto a gente gostaria. E a gente só quer atender, né? A gente só quer trabalhar. E nesse aspecto, naquela época, eu tinha muitas dúvidas em relação. Então, eu tinha prova de título que todo mundo precisava, eu tinha anos de experiência mais que muitas pessoas. Então, na hora que eu me via, eu falava, cara, por que essa galera aqui não deixa eu estar, né, como todo mundo, só trabalhando, né? Então, nessa hora foi bem difícil e o Eric. Acho que foram 3 anos aí de batalhas, e quando a última delas aconteceu, a gente nem estava mais perto um do outro. Eu liguei e Super falei, certo. Eric, então, só ligando para avisar que hashtag deu tudo certo. Foi uma torcida, uma É, ao vibração todo, né, muito foram legal. 10 anos de construção aqui na cidade, e hoje, né, algumas coisas que alguém me falou lá atrás, o tal do Eric lá de trás, que eu anotei num caderninho, você precisava fazer isso, você tinha que fazer aquilo. Eu demorei, assim, né, uns 6 ou 7 anos-luz para poder atingir Natural, as né? metas, mas deu certo, e muitas das coisas que a gente combinou lá atrás eu consegui Aconteceu. processar e pôr em obras agora mais recentemente. E aí a gente faz um link interessante, Carol, agora como empresária, Uhum. né? Você olhou para essa questão, né? Você falou assim, poxa, eu não preciso ser boa em tudo, né? Tenho uma carreira, sou especialista, tenho sucesso no que eu faço, mas faz sentido em algum momento o empreendedor então buscar alguma ajuda, né? Fez para você. Quase terminei com o casamento no meio disso tudo. O equilibrar dos pratos foi muito mais fácil quando a gente estava próximos. E eu recomendo para todos, inclusive para os meus alunos, né? Falo para virem procurar, né, uma assessoria técnica. A gente tem que entender que o mundo cresceu, as pessoas se especializaram em áreas diferentes e hoje as pessoas têm expertise, né? Sim. E eu fui muito relutante dessa coisa do tipo, ser empresário, né, de olhar e estruturar a minha sala de atendimento ou o meu consultório como empresa. E isso tudo eu acho que nem teria como sem a estrutura de respaldo que vocês me deram na época, não só o treinamento de equipe, mas também, principalmente, pela cabeça dessa história de se ver como empresário, né? E hoje as tabelas, né, que sempre você quis com o meu marido, hoje elas fluem melhor, né? Então é todo um processo. Hoje eu sou uma mulher melhor porque a Engaja fez parte da minha vida nesse aspecto, não só financeiro, né, mas como estrutura de fortalecimento de pessoa, né? Hoje eu sou convicta de algumas coisas que na época eu achava que nem faziam tanto sentido assim, né? Legal, Para isso crescer é importante a gente estruturar, ajuda, é natural, né? tem que estruturar. Agora, uma coisa que está na sua essência e sempre me chamou a atenção, isso ajuda muito na questão do atendimento, é o cuidado com o retorno ao paciente, a adaptação ao perfil do paciente. A gente fala muito aqui sobre isso, né? Essa necessidade de você se adaptar ao cliente, Uhum. né? Não é como eu me coloco, mas é como o outro sente, né? E você faz isso muito bem. Explica para a gente, de onde vem isso, essa coisa de se adaptar tanto, de cuidar, mediante o perfil do outro. Na verdade, isso é uma tendência mundial, né? Onde a gente tem hoje a medicina baseada na pessoa. Então, quando eu me formei, o médico estava aqui e o paciente estava aqui, né? Então, você tem que parar de fumar, você tem que emagrecer, você tem que comer mais verduras e frutas. Tá, mas e se eu não vou comer? Eu estou te avisando que eu não vou comer, eu não vou parar de fumar.
Então você negocia com o paciente e aí aproximou. Então, para mim que já gostava de povo, já gostava de gente, para mim isso foi mais natural, mas a gente tem pessoas ainda hoje que não tratam a medicina centrada na pessoa do paciente. Então eu falo, é um pouco contraproducente, porque se você tem hoje um personal stylist, você tem um personal diet, você tem um personal na academia, e você, a hora que vai falar da sua saúde, ou no caso da doença, depende do que você enxerga, você vai dar um protocolo que não tem nada a ver com aquela pessoa. Então, assim, isso, se os novos médicos, né, se os alunos não entenderem isso, acho que dentro do mercado já não cabe mais. Muito bem. Mas é interessante, né, o que você falou. Então se nivelou, né? Eu não sou melhor que você. Eu sou uma pessoa que apoia, soma, completa em função da minha especialidade, mas quero te tratar como igual Isso, para porque você perceber é que eu você tô que vai fazer, né? exatamente. Então, Legal. eu quero que você levante e corra 4 quilômetros todo dia de manhã, medite 30 minutos. Tá, mas eu não vou fazer nada disso. Então, assim, vamos negociar estratégias. Hoje em dia, tudo, até na educação, na hora de conversar com os alunos, é muito mais uma tutoria, uma curadoria do que realmente uma aula. É, E o tratamento é a mesma coisa, né? Então, as pacientes do beach tênis, por exemplo, né? Virou epidemia esse jogar, né? Inclusive a minha filha ama. E eu falo, agora no inverno, então nós vamos aproveitar, vamos tratar as manchas. Não, doutor, eu não vou abrir mão de jogar o beach tênis. Então, como é que eu faço? A minha aula é, sei lá, 2 horas da tarde. Então, as pessoas têm coisas que para elas são inegociáveis. Então, a gente tem que rebolar e fazer caber o tratamento dentro daquilo que é viável para o paciente. correto. E de onde veio a vontade de ministrar aula, né? Desse contato com o aluno, esse desafio? Eu sei como que funciona, porque eu dei 10 anos aula também. É um desafio, porque pós-trabalho você tem que construir cases, né? Tem toda uma preocupação com o material. Então, da onde veio essa energia toda, essa vontade? Na verdade, assim, se eu pudesse, eu só faria isso. É que ser professor no Brasil não é exatamente a melhor opção rentável que a gente tem. Mas eu amo estar com os alunos porque o jovem tudo dá certo. E a gente vai envelhecendo e vai ficando ranzinza, né? Não faça isso, olha, porque eu não faça aquilo. Acho que não, tudo é difícil, tudo é rancoroso, tudo é rígido. E o jovem, você chega lá e fala: olha, meu querido, não faça essa especialidade. Olha aí quanta gente fazendo, escolhendo a mesma. Não, doutora, mas o meu vai dar certo. O meu é melhor, o olho brilha, eles querem aprender. Lógico que, né, guardadas as devidas proporções, a gente tem alunos e alunos, mas assim, eles estão ávidos para dar certo. Então, tem dia que eu chego lá que está pesado, você fala, ai, Jesus, paciente encacado, problemas familiares, criança que não vai bem na escola, e você chega lá, acaba, aí flui, você dá aula e aquele conhecimento dentro da nossa estrutura como profissão está lá no nosso juramento, que você vai curar, cuidar daqueles que são mais velhos e vai passar aquilo que você sabe aos mais jovens, faz parte da estrutura médica, ensinar ao próximo, né, que virá. Porque que senão quem vai tratar de você? Eu um dia vou envelhecer e vou precisar de alguém. Então, desde sempre eu tratei os meus alunos como colegas de profissão. Eu nunca Tá. tratei como menores que eu. E hoje em dia eu vivo muito isso. Inclusive, uma delas está lá no consultório agora e vai ser minha pupila no Maravilhoso, consultório. excelente. Bom, eu anotei aqui algumas perguntas, assim, até de curiosidade, para entender a tua própria formação intelectual e emocional, né? Fala pra gente uma coisa que é inegociável pra caramba, uma coisa que, ó, não faz sentido pra mim, não quero. Então, esse brilho no olho, eu acho que as pessoas têm que acreditar. Então, uma das coisas que foi mais, quando tudo estava dando errado, né? Eu olhava e falava assim, mas eu não sei fazer diferente. É isso que eu quero, é isso que eu sei fazer. Ninguém precisa acreditar. Eu preciso acreditar que vai dar certo, né? Então demorou um pouco mais do que eu previa, né? Afinal, aí a gente teve algumas percalços, tanto jurídicos quanto pandemia, né? Mas hoje, depois de 10 anos aqui, eu vivo aquilo que eu gostaria, exatamente o que eu gostaria. Mas se não fosse o eu acreditar, né? Então,
tem coisa que é negociável, o quê? O meu sonho de fazer aquilo que eu queria, entendeu? Então, marido foi contra, família foi contra, não tinha dinheiro e chegou uma hora que só tinha o quê? Aquilo que eu queria, que era o sonho de ter a estrutura da clínica que eu tenho hoje, do jeito que eu queria que fosse hoje. Legal. Então tem hora que ninguém quer, né? Mas você, se você não, porque as pessoas falam assim, ah, ninguém acredita em mim. Não, não é obrigação de ninguém acreditar em você, mas a única pessoa que precisa continuar com aquilo é você. Tá. Né? Então, eu poderia hoje ter largado tudo ou estar dentro de uma estrutura outra, ou, sei lá, até trabalhando numa estrutura de outra pessoa, né? Mas eu não, eu queria que fosse daquele jeito e briguei muito, igual eu falei, quase terminei com o marido, falando com família, mas era isso que eu queria. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção realmente era a sua vontade de dar certo. De dar certo. Isso. Acreditar, o sonho estava muito bem organizado na Minha sua cabeça, mente. sim. Né? E você foi estruturando as suas metas, e é até legal a gente falar isso pro pessoal, porque na verdade você já sabe disso, porque já ouviu falar que a mesma energia de se sonhar pequeno é para se sonhar grande, ou seja, então, como sonhar grande? Então, a questão é como eu busco, de que forma eu já posso iniciar. A gente agora tem ouvido muito falar, primeiro eu começo, depois eu melhoro, né? Mas não deixar de acreditar e buscar. Agora, as pessoas às vezes imaginam muito, mas não contextualizam, não vão atrás realmente, porque não começam, esperam um melhor momento. Não tem momento perfeito, né? Muitas vezes a gente vai trocar o pneu com o carro andando mesmo. Começa, vai, começa. E você falou, eu vou começar a enxergar quais são os obstáculos e vou enfrentá-los. Teve muito desafio, mas você não deixou de acreditar. Isso é uma característica em você que de fato foi muito clara para mim. Mas também saber ouvir, né? Então, tinha muitas horas que tinha um tal de Eric que falava para mim assim, né? Olha, muito delicadamente, falava, então, acho que não é o momento, né? Então, assim, a gente, talvez uma vez você falou para mim que meu problema era a velocidade, né? Então, eu lembrei disso agora, é verdade. O meu problema era a velocidade. Como eu sou ligada no 330, eu queria que as coisas acontecessem, que as coisas dessem certo, que as pessoas me entendessem, que os funcionários agissem de. Então ele falava, calma, Carol, mas o seu problema é a velocidade. Nem todo mundo tem essa velocidade. Então, às vezes eu tive que respirar e entender que o sonho está aqui, mas o galgar talvez foi mais difícil do que eu pensava, né? Certo. Você me fez lembrar da importância do que a gente fala do autoconhecimento. Tem muita gente que desconsidera isso. Autoconhecimento não é simplesmente entender como você funciona, mas os traumas vividos que te influenciam, né? O ambiente que você viveu e que hoje vive, os talentos que hoje você consegue enxergar que tem gente que nem enxerga que existe, né? Os bloqueios em função de medos, né? Então, você entrou de cabeça no autoconhecimento. Você falou assim, eu vou entender como que eu funciono, né? E mesmo às vezes discutindo consigo mesmo, né? E uma vez, lembra que eu mandei um áudio para você e falei assim, Eric, ó, super legal, mas se a gente continuar assim, eu não vou dar conta. Devagar, que agora eu preciso processar tudo isso de informação, porque tá pesado. Então vamos fazer o seguinte, eu te ligo daqui 15 dias. Tá pesado. Você me fez lembrar, eu estava de férias na piscina, vi o celular tocando, fui lá pegar e fiquei com você no telefone, porque realmente deu aquele pane, né? Mas é natural. A hora que você enxerga, né? A hora que você olha e fala, caraca, será que era, poxa, pesado. A minha mãe diz como pediatra, crescer dói, né? É a dor do crescimento, né? Olha, frase bem significativa, porque tem muita gente que não quer olhar para a dor, né? E aí não olhando para a dor eu não vou conseguir crescer, né? Mas legal. Ela fala fisicamente dos ossos, né? Que a dor das crianças quando está crescendo o osso, né? As crianças chegam lá e falam que estão com os ossos doendo, porque estão crescendo, né? Mas é filosófico, né? Não, e emocionalmente também faz total sentido, né? Agora, Carol, e sobre o futuro? Né? Agora, o futuro, vamos no olhar da empreendedora, no aspecto de continuar usando a profissão para ajudar, agora se adaptando às demandas, ao perfil do consumidor, do paciente, como que é esse teu olhar?
Na verdade, agora que depois de tudo isso, né, que esse ciclo mais pesado se fechou, agora é abrir novas portas, né. Ah, Então, como eu disse para você, agora eu estou com outras pessoas junto comigo, eu estou com novos desafios pessoais e isso me move muito. Então, assim, essa coisa de, o que que eu vou fazer agora, né. Então, essas caixinhas agora eu tenho essa possibilidade, meus filhos estão maiores, eu estou no momento onde eu posso olhar agora e recalcular a rota para novos objetivos, né. Então esse momento agora, por enquanto, é momento de teste, então estou com um pezinho em cada canoa, barba de molho e esperando qual deles vai florescer para a gente empurrar mais adiante. então você falou uma coisa que faz muito sentido, recalcular a rota, É. né. Então, em vários momentos na vida, a gente tem que entender que o que funcionou ontem Nossa. não vai funcionar amanhã, o que significa que eu vou recalcular por usar de humildade e clareza em enxergar demandas em potenciais, né? E o que eu preciso fazer para ajustar para continuar atendendo bem o meu cliente e me ajustando ao que o mercado Total, demanda, né? total. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz essas coisas de internet, tipo, agora nem me lembro qual era das redes sociais, nem sei se era Facebook, enfim. Eu me lembro que a primeira não era nem vídeo, né, que agora tudo é muito vídeo, mas antigamente a gente fazia posts, né. Sim, E eu lembro que a minha mãe ligou para mim e falou: "Filha, por que você está fazendo isso? Você está precisando de dinheiro?", né, porque eticamente para eles isso era um absurdo, né. Meus pais têm 46, 47 anos de profissão, então é de uma outra época, mas a roda dos objetivos é outra agora, é, entendeu. Então as pessoas antes perguntavam, lógico que ainda perguntam, né, viam, né, a gente como médicos pelo aquilo que elas conheciam da cidade. Hoje tem gente fazendo telemedicina e atendendo em outro país. Então, você tem que se adaptar aos novos tempos, né. Então hoje a pessoa procura lá na internet, você, quantos seguidores, vê lá o que você tem nos destaques, procura nos seus canais aquilo que você já falou, para depois marcar uma consulta. Então, às vezes, os bons acabam não se colocando, e às vezes pessoas que teoricamente você às vezes nem consideraria tão boas, com um sucesso que você às vezes nem entende. faz sentido. Agora, se você fosse aconselhar a Carol há 10 anos atrás, conselho que você daria para ela? Além de ir no Eric e fazer Além, coaching de além cara. disso, além disso, além disso. Cara, eu acho que é crescer sem perder a ternura, né? Porque o mundo bateu bastante. E uma época chegou no meio ali, eu falei, ah lá, vou até me emocionar. Mas fique à vontade. É, tá difícil, sabe? Que hora que você fala assim, caraca, mas parece que nada disso aqui faz sentido mais. Só que se você perder essa delicadeza de você atender bem, de você descontar no outro, né? Então tem hora que você tá amargo, que você tá tomando tanta pedrada, mas acho que tudo passa, né? Não há mal que dure para sempre. Então, hoje, com um amigo meu que chama Eric, eu aprendi que assim, a gente às vezes está na praia, mas a gente está na praia na areia quente ainda. Mas a gente está na praia, a gente está vendo o mar. Só que o mar ainda não chegou, né? Eu já estou de biquíni, eu já pus o protetor, afinal eu sou Por dermatologista, né? favor. Mas está difícil, então é você não perder, né, o foco, a ternura, o que você é, a sua essência no meio disso tudo. Tá. A gente ser adulto hoje em dia é muito difícil, são muitos desafios e diferentes daquilo que talvez a gente aprendeu que seriam desafios difíceis, né? Tá tudo difícil, né? Hoje todo mundo é bom, cara, não tem mais ninguém assim, você fala: "Ai, fulano é bom", não, todo mundo é bom. Hoje no Exatamente. mercado não tem, ser bom hoje é no mínimo, que mais? Porque bom você tem que ser, não tem mais o que se discutir. Então, chega uma hora que tá apertado, que tá doído, mas é o continua, né? É, Continua, mantenha aquilo que você acredita que já já o mar vai chegar. show. E assim, a tua essência sempre foi em acreditar Sempre, em otimista. gente, É, inclusive. Não só em você, mas você sempre acreditou em gente. é. Eu me lembro que você ficava chateada ao perceber a resistência e Até dificuldades hoje, que outros. depois eu conto nos bastidores, continua. O processo não mudou muito. Muito bem. É, E aí o que acontece? A gente gera frustração por esperar das pessoas o que infelizmente elas não têm nem para dar, né? é. Muitas vezes a gente vê alguns posicionamentos que machucam, né? Seja em função do que algumas pessoas podem fazer nos bastidores que Muito, não nos ajudam, muito. né?
mas você sempre acreditou que tinha e existia gente boa que uma hora ia chegar. E ao mesmo tempo, hoje a frase é: "Ninguém me deve nada", entendeu? Então assim, a expectativa foi você que criou. Tá? Talvez aquela pessoa nunca nem falou isso para você verbalmente, você construiu aquilo, então ninguém te deve nada. Hoje essa Carolina não Legal. tá tão mais, assim, poliana como eu era antes, então de esperar hoje, né, eu sei que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Eu não agiria igual, eu não faria igual, não é do meu perfil, mas é aquilo que a pessoa tem para dar, então hoje eu tô caindo e levantando com maior facilidade, justamente porque já doeu muito, e aí hoje a gente assimilou que é isso que você falou de construir, de reconsiderar, né, ressignificar e tocar, mas a hora que você para e fala: "Nossa, não, mas fulana não te deve nada", aí fica mais leve. Muito, muito mais leve e mais gostoso É, porque daí depende caminho. só de você, né. É. É. Agora, mudando um pouquinho, falando de uma coisa que ontem eu estava num evento ontem que a gente falou muito sobre a inteligência artificial, que vem mudando impressionantemente mês a mês. Hoje, quer dizer, o que a gente aprende agora, daqui a um mês tem coisas novas. E aí eu fiquei perguntando ontem para mim mesmo, falei, eu vou perguntar para Carol, como Ai, que meu tá a Deus. IA dentro da medicina, o olhar que você tem, o que você está vendo já, que é legal que a gente entenda também um pouquinho essa área aí da saúde. Cara, isso na minha época a gente tinha chamava Palm, que era tipo um computador de mão, e a gente anotava as nossas fórmulas, a gente anotava, então eu vou fazer, né, vou fazer uma bomba de infusão contínua, eu tenho que saber calcular, a gente anotava isso, não precisa mais, né? Você joga ali num chat GPT da vida e ele te dá tudo. Então assim, o que vai ficar é aquilo que a gente é especialista, Sim. em fazer a pessoa se sentir presente na tua frente, porque a prescrição em si, o que vai estar escrito ali, você pode entrar nesses chats GBT da vida e colocar assim: "Eu quero um tratamento para manchas de melasma para inverno", ele vai dar. Olha só. Então, hoje as pessoas têm que entender que conhecimento virou commodity. Hum, Então, excelente. se eu, Carolina, a minha base da minha profissão foi toda em conhecimento, acabou. Exato. É, Então, eu não, as pessoas não estão lá pelo conhecimento, as pessoas estão lá pela Carolina. Se as pessoas não estiverem lá pela Carolina, amanhã vai ter outro que vai fazer o chat GBT e vai ter mais informações, ele vai abastecer melhor o chat dele e vai fazer uma prescrição melhor que a minha. Nunca foi sobre o melhor, foi sobre aquele que te satisfazia como pessoa, tá. né? Entendeu? Então, a gente tira sarro que existem uns aí que você fala, gente, como é que esse ser tecnicamente, né, nem é tão bom assim e o cara tá detonando porque ele tem empatia, ele comunica, ele tá ali presente com o paciente, né? Legal. E aí a gente fala daquela velha frase, né? Marketing pessoal como sendo fundamental, né? Esse olhar humanizado que a máquina não tem, Não tem. né? Esse cuidado mediante perfil, esse olhar usando de empatia, né? Justamente para entender a dificuldade para o paciente Isso, gerar, né? O próprio recurso da cura. isso, Então é uma coisa sistêmica, mas humanizada. Então isso. isso não se substitui, né? Não, isso não vai ter. E aí, nesse aspecto, vai ser novamente cada vez mais pessoal, né? Sim. Então, o cara que é Ctrl+C, né, Ctrl+V, que eu já trabalhei em pronto-socorros, onde a gente tinha um carimbo, e estava escrito assim, dipirona, Tilenol, ibuprofeno, e a gente só punha o número de gotas, né? Sim. Isso, acho que esse médico, a médio prazo, não tem mais Não tem campo. mais. É. E você acredita, eu te pergunto porque eu sinto falta disso, né? O médico de família, né? Essa coisa que não era gostoso lá atrás, né? Você tinha um médico que tinha noção, então realmente de toda a cronologia da família, acompanhava, né? Antigamente isso funcionava, colocava mais a mão, né? Hoje o médico não Isso, coloca a mão. Você acredita que isso tende a voltar? não, se eu não acreditar, eu morri, né? Porque eu só faço isso, né? Eu adoro tratar a família, eu trato desde bebezinhos até idosos. Eu falo para todo mundo que eu vou viver 106 anos, então meus pacientes têm que estar ali, gente. Eles têm que viver também 106 anos, senão quem que eu vou atender, né? Exatamente. Então, filha de um generalista e de uma pediatra que não deixa de ser um generalista também. Então, para mim, às vezes a gente tem muito conhecimento e aquilo lá, talvez a gente faria tudo aquilo com menos, então tirar remédios ao invés de colocar.
ter acesso, né? Então, às vezes, o paciente tem um melhor especialista do mundo, mas na hora que ele tem uma dor de barriga, ele não tem aquele médico. É, Então, ter aquele médico que liga e fala: olha, acho que eu tô com infecção de urina, você não pede um exame de urina para mim? Então, a pessoa ter acesso ao médico, isso é fantástico, né? Eu tenho demais. pessoas que ligam, né, e falam: olha, eu tô pensando que estou com Covid, você Não, pode inclusive é o este seguinte, teste para mim? eu já disse para ela o seguinte, por favor, né, se especialize novamente aí em coisas diferentes, porque tudo eu vou te procurar, inclusive exame da próstata. Aprende a fazer exame Vai da ser próstata. mais difícil, né? Os homens vão ter um pouco de resistência comigo, mas tudo bem, eu posso tentar. Pois é, porque é gostoso essa coisa, né? De você poder contar com alguém e acompanhar, né? É. Esse cuidado do acompanhar, né? E você faz isso muito bem. Ah, obrigada. Eu tenho conhecidos, amigos que também, né, têm essa mesma experiência com você. Então, uma coisa que é padrão é de você mesmo, É. e isso é muito bom, né? Carol, que conselho você daria para quem, de repente, seja na área da saúde ou em outro segmento, precisa continuar acreditando na sua própria capacidade de fazer o negócio dar certo? Eu acho que o mais difícil hoje é a gente não se comparar e estar no meio do que é todo mundo, né? Então, a tua mãe já não falou para você que você não era todo mundo? Então, Sim. assim, mas hoje eu acho que isso cabe com muita mais facilidade, né? Então, a internet deu grupos, a internet deu pertencimento às pessoas, né? Então, eu acho que essas pessoas, elas vão se identificar mais facilmente com grupos, Ah, mas, ao mesmo tempo, não se influenciar por esses grupos. Então, eu acho que o que nos tornou sobreviventes nesse mercado é a adaptação, né? Que é aquela história, não é o mais forte nem o mais alto, é aquele que se adapta que vai sobreviver. tá. Então, é uma geração talvez que não tem tanta flexibilidade como a gente tinha, né? Então, talvez esse seria a capacidade de destruir e reconstruir esse conhecimento, porque na minha época a gente fazia assim, tá? Mas hoje em dia não se faz mais, então eu preciso desconstruir, aprender de novo, desconstruir e aprender de novo. Então, na verdade, isso é um método que você coloca e esse método você vai tendo a capacidade de gerar um novo conhecimento. Legal. Show. Muito bom. Olha, foi muito bom. Foi bom, muito bom conhecer um Gente, pouquinho. não vale, gente. Vamos ver lá tudo isso, é amigo, não tem como. Lógico que vai ser bom, sou eu com ele, não vai ter como dar errado. Não, mas eu queria que as pessoas te conhecessem. Aliás, por favor, fala um pouquinho aí da tua clínica, né? Quais são os meios para o pessoal te encontrar? A clínica tá fácil. A gente tem um restaurante aqui que chama Ioki, na Avenida do Mantiqueira. É um prédio branco do lado do Ioki, no segundo andar, subindo as escadas. É Avenida Durval Nicolau, 2175. E na rede social é Dermato_Carol Dantas. E aí marca com a Bruna lá, qualquer coisa, vai ser um prazer atender vocês. Legal, Carol. Obrigado, viu? Parceiro, Foi muito bom tê-la tamo aqui, junto. né? Agradeço. Gente, agora vamos voltar com a equipe nova. Não tô perdida, vai ser tudo de novo. Ele e meu marido juntos, eles são horríveis, não vai dar certo isso. Mais Lá uma, vou eu, mais uma jornada junto. perdida. Valeu. Então, se você gostou, segue as nossas redes sociais, aproveite para compartilhar, ajudar outras pessoas a se inspirarem com essa história maravilhosa e ative lá o sininho para receber notificações. Até a próxima. Tchau.